Oi, gente. Hoje eu vim falar de uma autora da qual eu gosto muito. O nome dela é Chimamanda Ngozi Adichie. É uma das minhas autoras preferidas. Ela é nigeriana, ou seja, é um país da África. E atualmente ela até mora nos Estados Unidos e escreveu alguns livros importantes. Um deles é Para que Sejamos Todos Feministas, ou Todos Deveríamos Ser Feministas, uma coisa assim. Eu sei que ficou um livro bem conhecido por falar de uma maneira simples e bem tranquila e delicada sobre a questão do feminismo. A Chimamanda, pelo próprio título do livro, dá pra perceber que ela é bem defensora dos direitos das mulheres e tudo, mas ela tem uma abordagem muito simples, uma abordagem muito didática, que ajuda as pessoas a se aproximarem mesmo do tema sem tanto medo, sem tanto mimimi. Inclusive, ela recentemente lançou um outro livro que também está sendo bastante divulgado, que é o livro Para Educar Crianças Feministas. É bem legal, eu recomendo a leitura para todo mundo. Hoje, mais especificamente, vou falar de um livro chamado Americana. Esse livro conta a história de Ifemelo, que é uma menina nigeriana, assim como a Chimamanda. Inclusive parece meio uma autoficção, porque o livro A Ifemelo, ela tem características muito parecidas com a Chimamanda. Por exemplo, o sobrenome dela também é Ngozi. Ela também vem de uma família Ibo, que é uma das principais culturas africanas, né? A Nigéria é dividida em três povos diferentes, três grandes povos que são os Hausa, os Ibo e os Yorubá. E a Chimamanda é de cultura Ibo, da etnia Ibo, e a Ifemelo também. Essa é uma das fortes características da Ifemelo. Outra característica parecida é que a Ifemelo também vem estudar nos Estados Unidos, assim como a Chimamanda. Também encontra questões de identidade muito fortes quando ela vem para a América, quando ela entende o que é ser africana num país como os Estados Unidos. Ela percebe que ela vai precisar lidar com questões com as quais ela nunca precisou lidar antes na própria Nigéria. E esse livro, ele acaba complementando bem a ideia da Chimamanda, que está na palestra do TED chamada O Perigo de uma História Única. Eu recomendo essa palestra para todas as pessoas. É uma palestra que fala muito sobre a capacidade que nós temos de construir certas histórias, certos mitos sobre as pessoas, sobre os países, sobre as culturas, e a gente simplesmente não faz nenhuma questão de desconstruir isso que a gente imaginou, o que a gente colocou como estereótipo. E o bom, né, dessa palestra da Chimamanda, que está disponível no YouTube, é que ela fala tanto do preconceito, tanto do estereótipo que os americanos, os ocidentais, né, têm com relação à África. Primeiro, que é imaginar que a África é uma coisa só, que o continente africano é como se fosse um país único em que todos são exóticos, pobres, negros e carentes. Esse é um dos primeiros estereótipos que as pessoas precisam quebrar quando falam de África. E ela fala tanto desse estereótipo da América em relação à África, da Europa em relação à África, quanto do estereótipo dela mesma como africana, como nigeriana, em relação aos povos, por exemplo, mais do interior, a família dela que é mais pobre, e como a gente tem alguns preconceitos, algumas coisas como, porque é pobre, então não vai pensar direito, ou não vai estudar direito, ou não vai querer estudar, ou não vai ser capaz de ter um gosto apurado, ou um bom gosto, não vai ser capaz de fazer coisas de bom gosto. Ela mesma assume esses preconceitos com os quais ela teve que lidar ao ter que desconstruir essa história. Então, o Americano é um livro muito importante, muito, muito bom, assim. Eu recomendo ele para qualquer pessoa, mas principalmente para as jovens que se descobrem negras, para jovens que estão no processo de identificação com a sua própria negritude, e porque dá para se identificar muito com a Ifemelo. Aliás, todo mundo consegue se identificar com a Ifemelo. Ela tem uma ironia, uma inteligência muito especiais e ela consegue falar de maneira muito legal. O livro começa com a Ifemelo indo para um salão de tranças para trançar o cabelo, porque ela vai voltar para a Nigéria. E um filme passa na cabeça dela sobre as coisas que ela vivenciou nos Estados Unidos, como estudante, como africana, como uma mulher negra, as dificuldades que ela teve que passar, os problemas que ela precisou enfrentar e as questões com as quais ela teve que realmente lidar por ser diferente.
E aí eu vou ler um trecho do livro, que na verdade é um trecho em que ela vai lembrando como era a vida dela na Nigéria, como ela chegou na América, como ela precisou ir para os Estados Unidos para poder estudar, porque a faculdade dela estava em greve, e como ela teve que lidar com certos preconceitos. Esse trecho que eu vou ler é uma parte em que ela descreve o pai dela. O pai da Efemelo é um cara de classe média, que sempre quis ser um intelectual, mas ele não teve condição de estudar. Então ele é um pouco frustrado nessa questão da vida. E ao mesmo tempo que ele é frustrado, a Efemelo, que é filha dele, tem uma visão muito crítica sobre os aspectos de colonizado que esse pai tem. Então ela, por exemplo, critica o inglês dele, que ele tenta parecer o mais britânico possível, como ele evita falar em Igbo. A Nigéria tem 3 grandes grupos étnicos, que são os Igbos, os Hausa e os Yorubá, e a Efemelo é Igbo, assim como a própria Chimamanda. Aliás, a Chimamanda faz personagens muito parecidas com elas. Acontece isso tanto em Americana como em Hibisco Roxo. Parece um pouco com o gênero autoficção. E aí a Efemelo, ela critica muito algumas coisas do pai dela. E a gente consegue ver isso porque o livro é contado todo da perspectiva da Efemelo. Agora eu vou ler um trecho do livro. Olhando-o ali, mudo no sofá, Efemelo pensou no quanto ele parecia ser o que era. Um homem repleto de anseios desbotados. Um funcionário público com ambições intelectuais que desejara uma vida diferente da que tinha. Desejara ter estudado mais. Seu pai sempre contava que não pudera fazer faculdade porque precisara arrumar um emprego para sustentar os irmãos, e que pessoas menos inteligentes que ele no ensino médio tinham feito doutorado. Expressava-se no inglês polido e formal. As empregadas deles mal o entendiam, mas ainda assim ficavam bastante impressionadas. Certa vez, uma empregada antiga, Jacinta, entrara na cozinha e começara a bater palmas baixinho, dizendo a Efemelo: "Você devia ter escutado a palavra bonita que seu pai falou agora. Ô Diego!" Às vezes, Efemelo imaginava numa sala de aula dos anos 1950. Um colonizado, entusiasmado demais, num uniforme escolar de algodão barato do tamanho errado, esforçando-se para impressionar os professores missionários. Até a caligrafia dele era afetada, cheia de curvas e floreios, com uma elegância uniforme que parecia impressa. Quando Efemelo era criança, levava bronca dele por ser recalcitrante, irascível, intransigente. Palavras que faziam suas pequenas ações parecerem épicas e quase dignas de orgulho. Mas o inglês rebuscado do pai começou a incomodá-la quando ela ficou mais velha, pois era uma fantasia, seu escudo contra a insegurança. Ele era assombrado pelo que não tinha, um diploma, uma vida de classe média alta. E por isso suas palavras empoladas se tornaram uma madura. E Efemelo preferia quando o pai falava Igbo. Eram as únicas ocasiões em que parecia não ter consciência de suas ansiedades. Aí a Efemelo faz uma crítica bem severa ao pai, que tenta forçar, por causa da frustração de não ter tido a vida que queria, tentar forçar uma semelhança muito forte com o colonizador, no caso, com o inglês. É importante que a gente leia esses livros, principalmente de narrativas africanas, para a gente desfazer as ideias que a gente tem de uma África pobre, por exemplo, de uma África que não pensa, de uma África que não é intelectual, que não consegue ser intelectual. A gente percebe traços como, por exemplo, a Efemelo tem uma vida em que a casa dela tinha empregadas. Então a gente acha que todos os africanos moram em aldeias e comem com a mão, e esse tipo de preconceito que precisa ser quebrado. E vai ser quebrado à medida que a gente se aproxima da literatura africana. É isso. Espero que vocês queiram se aproximar um pouco mais da Chimamanda a partir tanto desse texto quanto de outros.